Capacidade de condução entram 3 itens. O primeiro dele é a indução. A sua indução da prática ela tem que ser muito boa. Você tem que induzir o seu aluno num processo de autoconhecimento. Essa indução ela vai acontecer tanto no online quanto no presencial. É um item para ser aprimorado, para ser trabalhado. Então, como que eu faço essa indução da melhor forma possível para conduzir o meu aluno no resultado e no sentido que ele quer chegar, no destino que ele quer chegar? Depois, a correção. Aí a correção, ela tem os 2 itens. Se você pega a correção do presencial, é uma correção muito com toque. É uma correção que a pessoa sinta que está sendo cuidada. E isso é um ponto primordial para você que ensina. O seu aluno ele tem que olhar para você como uma pessoa que está realmente ligada nele, ligada 24 horas nele, ligada àquela hora de prática o tempo inteiro, você está com a sua atenção voltada para ele, para conduzi-lo a um grande resultado. Então, a correção é muito importante. Tá, mas aí para o online, Dani, o online a gente perde essa correção de tato, mas a gente entra numa correção mais visual e numa correção mais direta. E a gente tem que buscar efetivamente sempre essa evolução. Sempre, 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 sempre. E uma coisa que é um erro comum que acontece na vida de muitos professores, a maioria dos professores, ou todos os professores, em algum momento a gente achar que nós estamos já preparados, que aquilo que a gente já ensina está suficiente em termos de conhecimento. Esse é um grande erro, porque o que acontece é que esse conhecimento ele precisa ser ampliado imensamente. E o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não importa se você tem 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos de profissão, sinceramente, eu nunca vi nada, e olha que eu já fiz muitas atividades, já vivenciei muitas filosofias, mas eu nunca vi nada como yoga em termos de profundidade, em termos de possibilidades de aprofundamento e de conhecimento. Então, é algo para a gente entender que essa busca pela excelência ela tem que ser contínua. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber é como saber que nós estamos no caminho certo. E aí, para saber se a gente está no caminho certo da qualidade como professor, o primeiro ponto é a gente entender o que é qualidade. Porque, ao meu ver, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando do aluno, sempre. Porque o professor ele pode ser o maior conhecedor sobre a prática, ele pode ser o maior conhecedor sobre a filosofia, ele pode ser o maior conhecedor sobre a Índia, ele pode ser o maior conhecedor sobre N fatos relacionados ao yoga. Mas quem define se aquele professor ele tem qualidade é o aluno. Né? A gente está falando da carreira de um professor, isso é, uma pessoa que ensina o yoga a uma outra pessoa, que ensina o yoga ao aluno. Consequentemente, se há essa ligação, se há essa conexão, o aluno é muito importante. Muito importante. E é uma tendência da gente esquecer isso. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que ter sempre em primeiro prisma o aluno. Quem fala se você é um professor de qualidade é o seu aluno. Às vezes, ele fala efetivamente pronunciando palavras. Olha, nossa, você é incrível, você é sensacional, seu trabalho é incrível, seu trabalho é transformador, seu trabalho é marcante. Mas, muitas vezes, os alunos eles não falam com palavras, eles falam com atitude. O seu aluno não está mais com você, ele parou de praticar com você. O seu aluno ele não está indo nas suas aulas, ele está faltando constantemente. Então, entenda isso como uma fala. O seu aluno está te mostrando que você ou tem uma qualidade muito grande como professor, ou não tem, ou não está com uma qualidade muito grande como professor. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente não leva em consideração o nosso aluno. Você é meio que como se nós fôssemos autossuficientes. Então, muitos professores são assim. Eu sou autossuficiente. Eu estudo, eu sei, eu conheço, eu estou aqui me aprimorando, e estudando, e conhecendo, e lendo já há muitos anos, há dezenas de anos, e está tudo certo.
Só que, quando a gente fala de qualidade, essa é a pergunta que eu jogo para vocês até. Então, como medir, como mensurar qualidade? O que você acha? Se você está me ouvindo agora aí, deixa eu ver quem as pessoas que estão. Se você está me ouvindo agora, como é que você mensura a qualidade como professor? E realmente nessa minha vida como professor de yoga, de 20 anos ensinando, 22 anos associado ao yoga, então eu vi muitos professores que ao meu ver, eles tinham qualidade. Eram profissionais com conteúdo, com conhecimento, eles tinham qualidade. Mas essa ideia de melhorar a sua qualidade, eles perderam isso no meio do caminho. Porque eram professores que tinham qualidade de conhecimento, de conteúdo, mas eles não tinham a qualidade de trato com o aluno, eles não tinham a qualidade de acompanhamento dos alunos, eles não tinham qualidade a máxima qualidade de passar adiante esse conhecimento que era tão profundo de cada um desses professores. Então, ao meu ver, qualidade, ela engloba vários itens. Não é só o conhecimento que você tem sobre o yoga que você ensina, mas uma qualidade de um professor, ela engloba vários quesitos. É como você falar que um praticante com qualidade é aquele praticante que faz os asanas, as técnicas corporais mais absurdas, aquelas técnicas corporais mais avançadas. Não, isso não quer dizer nada. Existem várias coisas do praticante. Qual que é o objetivo do yoga? É levar o autoconhecimento? Então, um excelente praticante, um praticante de qualidade, é uma pessoa que está conseguindo se conduzir a esse autoconhecimento. Não é o cara que faz uma técnica, a menina que faz uma técnica corporal incrível, como algumas que estão aparecendo ali atrás de mim. Então, não é isso. O que faz a pessoa ter qualidade como praticante é ela estar se sentindo bem, ter a disciplina em praticar e chegar cada vez mais próxima desse autoconhecimento, que acontece o tempo inteiro nas aulas. Tá? Eu acho que... e a mesma coisa vale para o professor. O professor é exatamente igual. A gente tem a nossa qualidade em conhecimento, mas engloba outras coisas. Enquanto o professor ele não percebe isso, esse é um ponto prejudicial para o próprio professor. Como eu falei, eu venho falando aqui em muitas lives, tem muitos professores que tinham uma qualidade técnica, mas que pararam. Eu até falei sobre inércia, esses professores eles pararam no tempo. E quando eles pararam no tempo, eles perderam a oportunidade de melhorar a sua própria qualidade, de continuar. Eu abri aqui a live falando de busca constante pela excelência. E é isso. A gente não pode parar nunca. Nunca. Se você quer professor, você agora é mais experiente. Você vai continuar buscando a excelência. Eu realmente acredito que mais do que o quanto ele frequenta as suas aulas, mas é o tempo que ele está com você. Isso vai começar a mostrar a sua qualidade como professor. É aquele aluno querendo praticar com você constantemente por muito tempo. Então, isso realmente eu considero como um ponto a ser relevante para a gente definir como está a qualidade daquela aula. Não dá para se medir a qualidade pelo conhecimento que a pessoa tem. Eu conheço muitos professores que têm um conhecimento absurdo sobre yoga, mas são professores que não conseguem passar isso adiante. Então, ele tem o conhecimento para ele não consegue falar na mesma língua do aluno, digamos que seja um professor super erudito. Então, ele tem que saber, um bom professor, um excelente professor, é aquele professor que consegue pegar esse conhecimento gigante que ele tem e transformar esse conhecimento de uma forma que seja assimilado por todas as pessoas que travarem contato com ele. Isso é muito importante. Isso, para mim, é algo que define qualidade do professor. Né? Lembra que eu tenho que dividir, não é qualidade do aluno, não é qualidade de você como praticante, é qualidade do professor. O professor ele tem que ter como ponto central conseguir passar adiante o conhecimento do yoga e que esse conhecimento seja assimilado pela pessoa e que aquela pessoa
se apaixone pelo yoga assim como você se apaixonou como professor. Então, isso para mim é qualidade. E a gente, a gente chega à qualidade e para? Não, a gente não chega à qualidade e para. A gente está o tempo inteiro buscando essa qualidade, buscando melhorar essa qualidade, buscando melhorar o nosso trabalho, nossa entrega. E talvez depois de 20 anos, cheguei? Não, não cheguei. Ainda vai ter muito caminho pela frente. Como eu falei lá no início, o yoga é uma filosofia, talvez a filosofia mais complexa que tenha, de tanto conhecimento que tem, de tanta coisa que tem para aprender. Depois de 20 anos, eu vou continuar aprendendo, e vou continuar aprendendo. E eu procuro falar isso, que eu sempre estou no mesmo que está começando agora. O mesmo. Eu tenho mais experiência, mas eu tenho as mesmas condições de quem está começando. Então, o conhecimento é o mesmo. Agora, sim, o quanto você vem se dedicando, o quanto você está estudando, o quanto você está se aprimorando em todos os aspectos e não exclusivamente no conhecimento. Eu tenho falado muito isso sobre a diferença entre só ficar no conhecimento, então você ser um erudito do yoga, isso não quer dizer que você consiga ensinar o yoga. Não quer dizer que se você faz uma técnica elaborada corporal, não quer dizer que você consegue ensinar aquela técnica. Isso é qualidade. Qualidade é você conseguir passar adiante. É você conseguir passar o seu conhecimento adiante para outras pessoas. E pessoas diferentes, pessoas que não sejam, talvez não tenham as mesmas facilidades que você. Isso para mim é qualidade. Tá? Se alguém pensar diferente em relação à qualidade, escreve aí para mim e a gente vai conversando. Comuna está sempre entrando aqui e eu tô com saudade dele. Ele entra e sai, entra e sai. Queria que o Comuna ficasse aí, porque tem um cara, muita coisa para compartilhar aí. E então vamos falar das 5 dicas para você melhorar a sua qualidade como professor, tá? Eu poderia fazer aqui uma lista com muito mais dicas, muito mais. Mas eu vou me basear em 5, tá? Então são as 5 aí. Então a primeira coisa é: o que faz sentido para você? Então a gente estava falando agora sobre qualidade. Ser professor de yoga e você melhorar a sua qualidade como professor de yoga tem que fazer sentido para você. Então essa é a primeira, para mim, a primeira grande dica. E eu sempre vou voltar para o Swadhyaya, eu sempre vou voltar para o autoestudo. Então você fazer um autoestudo, se faz sentido para você, ter mais qualidade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas não faz sentido para ela. Ela já acha que ela tem um nível de qualidade incrível. E talvez a pessoa não tenha. Muito provavelmente não tem. Eu falei aqui, o Comuna, por exemplo, é um cara que está estudando muito sobre yoga. Eu já posso falar que aí em pouquíssimos anos ele vai ser um erudito do yoga, se já não é. Agora, isso não quer dizer que o Comuna ele é tão bom professor quanto tão bom estudante de yoga. Então, um professor de yoga é o cara que vai pegar aquele conhecimento, na minha concepção, e ele vai conseguir passar adiante esse conhecimento. Isso é ter qualidade. Só que isso tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, a gente vai parar aí, a gente vai ter que voltar a algumas casas e mudar o cenário, mudar a perspectiva. Porque tem que fazer sentido para você. Você tem que efetivamente falar assim, cara, eu preciso ter essa busca constante pela excelência, eu quero melhorar minha qualidade. Então, essa busca pela qualidade, ela tem que fazer sentido para você e você tem que colocar a mão na massa. Essa é a primeira pequena dica que eu dou. Depois, uma segunda dica é o aprimoramento constante. Dentro desse aprimoramento constante, eu coloco três itens aí que são relevantes. Você, professor, não é um super-herói. Eu, professor, não sou um super-herói. Então não adianta achar que a gente sabe tudo, não adianta a gente achar que a gente é o super-herói com os maiores poderes. Então não é assim. Nós estamos em constante evolução. Nós, professores, estamos realmente crescendo, nos desenvolvendo. A cada dia, a cada prática, a cada ano, nós estamos nos desenvolvendo. E isso você tem que ter muito claro para você. Não deixe isso escapulir aí entre seus dedos. É importante você entender que nós não somos super-heróis e que nós não temos a força descomunal do Superman.
a gente não tem a habilidade da Mulher Maravilha. Então, na verdade, nós estamos o tempo inteiro nos aprimorando, o tempo inteiro nos desenvolvendo, aprendendo com os erros, crescendo, melhorando. Tá? Então, nós não somos super-heróis. Cuidado se você não se colocou, se você mesmo não se colocou, ou se você não deixou os seus alunos te colocarem num pedestal. Porque não existe um professor de yoga no pedestal. Tá? Não existe. Os professores de yoga, eles estão o tempo inteiro, como eu falei agora, se aprimorando. Então, se você se colocou, ou alguém te colocou no pedestal, tenha cuidado com isso. Porque senão você vai ficar ali estagnado como uma estátua naquele pedestal. Então você vai ficar parado ali. E você para no tempo. E você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai se desenvolver, você vai fazer e vai falar as mesmas coisas que você falava, no meu caso, há 20 anos eu vou falar as mesmas coisas e não mudei nada. E o mundo está em constante movimento. A gente precisa entender que a gente está em constante movimento. Tá? E o terceiro item é a zona de conforto. Então, isso vale principalmente para quem é mais experiente, para quem é mais antigo. Se você entra numa zona de conforto, acaba que você, se você para, você entra mesmo numa estagnação e aí você não consegue ir além. Você não consegue, simplesmente assim. Você fica ali, está confortável para você, eu aprendi, tenho experiência e tal, e aí não vai além. Então, o aprimoramento ele é constante. E muitas vezes esse aprimoramento ele não é exclusivamente no yoga em si, no conhecimento do yoga. Às vezes esse aprimoramento ele é em relação a outros itens. É um aprimoramento administrativo, é um aprimoramento pontual em termos de tato, de relação humana, de comunicação. Então, existem alguns aprimoramentos que são os aprimoramentos do yoga, como eu falei. Você se aprimorar naquilo que você ensina. Isso é constante. É uma filosofia complexa. Mas aqui, o aprimoramento, essa segunda dica, é o aprimoramento realmente como professor. Não como apenas estudioso ou praticante, como professor. Onde você precisa se aprimorar. Tá? E aí, dentro dessa lógica, vão ter duas dicas que saem dessa segunda. A terceira dica é uma das que sai dessa segunda dica. A terceira dica ela é o conhecer realmente, profundamente o seu aluno. Quando você tem esse conhecimento sobre o seu aluno, você vai perceber que o que você sabe hoje ainda não é suficiente. O que você sabe hoje vai ter que ser aprimorado. Porque quando se fala de aprimoramento, e aí não é mais só em relação ao yoga, você vai compreender que nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo com a Fabi, com a minha esposa. Né? Eu cito ela muito, depois ela vai ficar brava. Mas assim, no caso da Fabi, a Fabi passou por duas gestações. E depois das duas gestações, ela começou a apresentar diástase, que talvez vocês conheçam ou não conheçam, não saibam nem o que é. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de diástase até então, até a Fabi me apresentar ou falar sobre isso. E diástase é uma coisa muito comum, que acontece em muitas gestantes e também em várias pessoas que nem passaram por gestação. Então, homens também, mas mais comum em mulheres. E a diástase é algo que é muito comum, acontece, só que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Então, eu ouvi falar em 2020, vai. Então, eu não conhecia diástase. E aí, imagina se, no caso, a Fabi também é minha aluna. Ela é professora, mas é minha aluna. Então, eu conhecendo sobre diástase, eu vou compreender melhor o que eu posso dar para ela, o que não posso, o que faz bem, o que não faz, ou pelo menos ter uma vaga percepção sobre isso. E então o que eu quis dizer com isso? Depois de 20 anos ensinando, então começou em 2000, em 2018, 2020, então depois de 20 anos relacionados ao yoga, eu vim ouvir falar de diástase.
Ah, Dani, você é um cabeçudo, você não presta atenção em nada, você é leigo, ou você não é culto. Talvez, mas quantos outros detalhes sobre os seus alunos se o seu aluno te falar que tem algo, ou que passa por algo, ou que está vivenciando algo, você não sabe. E eu não estou falando só de saúde, não estou falando só de físico. Eu estou falando em geral. Tem muita coisa aí que o seu aluno, às vezes o seu aluno quer passar num concurso específico, num concurso público específico, você não sabe nada do que é. Por que ele quer aquilo, por exemplo? E aí, lado profissional mesmo. Então, aprimoramento constante é em todos os aspectos. Nós precisamos nos aprimorar como professores. E um professor, ele ensina. Um professor, ele ensina, tem uma forma de ensinar, tem um conteúdo que ele ensina, e ele tem que falar de vários assuntos, ele tem que conhecer vários assuntos. E é o nosso caso. Então, se você não conhece todos os assuntos, o tempo inteiro você vai se aprimorar. Dia após dia você está aprendendo alguma coisa. E esse aprendizado ele faz uma grande diferença no seu resultado final como professor, tá? Então, aprimoramento constante em todos os aspectos. Não se prenda exclusivamente ao conteúdo do yoga, tá bom? Depois eu falei, conheça realmente o seu aluno. Então, esse conheça o seu aluno é importante para que você utilize esse aprimoramento. Na verdade, ele tem os dois caminhos. A dica 2, que é o aprimoramento, vai fazer com que você leve o seu aluno a um resultado que ele quer. Só que a dica 3, que é conhecer o seu aluno, vai te impulsionar também a continuar se aprimorando, a saber exatamente em que sentido eu tenho que me aprimorar, o que eu tenho que fazer de aprimoramento. Tá? Depois vem a dica 4. A dica 4 é melhore a sua capacidade de condução. E essa dica 4, ela vale até para quem estava na live anterior, que me perguntaram sobre aulas online, a dificuldade, uma pessoa que está começando agora e que ainda não sabe, ainda tem pouca experiência e tal, como que ela poderia melhorar a sua qualidade? E uma coisa é a capacidade de conduzir o seu aluno. Essa capacidade de conduzir é um ponto a ser melhorado por todos os professores para que você atinja uma excelência de qualidade, tá? Mas como assim capacidade de condução? Capacidade de condução entram 3 itens. O primeiro dele é a indução. A sua indução da prática ela tem que ser muito boa. Você tem que induzir o seu aluno num processo de autoconhecimento. Essa indução ela vai acontecer tanto no online quanto no presencial. É um item para ser aprimorado, para ser trabalhado. Então, como que eu faço essa indução da melhor forma possível para conduzir o meu aluno no resultado e no sentido que ele quer chegar, no destino que ele quer chegar? Depois, a correção. Aí a correção, ela tem os 2 itens. Se você pega a correção do presencial, é uma correção muito com toque. É uma correção que a pessoa sinta que está sendo cuidada. E isso é um ponto primordial para você que ensina. O seu aluno ele tem que olhar para você como uma pessoa que está realmente ligada nele, ligada 24 horas nele, ligada àquela hora de prática o tempo inteiro, você está com a sua atenção voltada para ele, para conduzi-lo a um grande resultado. Então, a correção é muito importante. Tá, mas aí para o online, Dani, o online a gente perde essa correção de tato, mas a gente entra numa correção mais visual e numa correção mais direta. E aí essa correção direta, que é você olhar ali, ó, tal pessoa está fazendo isso, olha, o fulano, você tem que afastar os pés. Aluno Walter, você tem que afastar mais as mãos, ou você tem que colocar uma pressão maior no braço, ou tem que colocar uma pressão maior no seu pé, ou jogar a pressão no calcanhar, ou você tem que descontrair, relaxar a musculatura que está ali, que está pegando mais. Então, essa percepção de correção visual é importante para o online. É algo para se aprimorar. E aí, quando você estiver muito bom nisso, o seu nível de qualidade com certeza já subiu muito. Tá? E o terceiro item dessa dica de melhorar a sua capacidade de condução é o estímulo. Então, você terá uma capacidade de estimular os seus alunos a uma evolução constante.
Estimular os seus alunos constantemente no processo evolutivo. Então, vou repetir. Você tem a indução, você tem a correção e você tem o estímulo. São 3 itens muito importantes para que você melhore a sua condução, conduzir o aluno no processo de evolução que ele deseja chegar. Tá? A quinta e última dica é esteja aberto a feedbacks. Então, esteja o tempo inteiro aberto a feedbacks. Dani, feedback, lá vem você falar, tipo, acho que quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo de feedback já há tantos anos, mas é importante para que você aumente a sua qualidade. Talvez, não vou falar nem provavelmente, tá? Talvez você esteja naquele pedestal que eu citei agora em algum momento da live. Se você está no pedestal, a tendência é você não estar aberto a ouvir feedbacks. A tendência é você não entender a importância que tem o que cada aluno seu fala. E o que cada aluno seu fala te faz melhorar a qualidade como profissional. Porque provavelmente, como eu falei, ninguém chegou à máxima excelência como professor. Todo mundo está se aprimorando, desenvolvendo e crescendo o tempo inteiro. Todos os professores. Eu e todos que estão aqui me ouvindo agora ou ouvirão depois gravado. Todos nós, professores, temos algo a melhorar. Todos. E a melhor forma de nós sabermos exatamente o que precisamos melhorar não é eu achando que eu preciso melhorar algo ou eu achando que eu preciso fazer algo. É o meu aluno me mostrando. E os seus alunos são um ponto central, e por isso que sempre eu dou muita relevância para alunos. Então, o seu aluno é o ponto central de como você pode melhorar a sua qualidade. Entenda isso. O seu aluno vai te mostrar vai mostrar o processo. Qual que é o grande dilema? Esteja aberto a feedbacks, porque o seu aluno muitas vezes ele vai querer te mostrar, só que você não vai querer ouvir. E quando você não quer ouvir, você está fechando as portas para se desenvolver como professor, para melhorar a sua qualidade como professor. Essa, para mim, é a grande dica. Isso daqui, são 5 grandes dicas, mas essa última é a dica que te faz ir por um caminho ou ir por outro. O feedback, quando você está aberto, realmente aberto, isso não quer dizer que você vai ouvir o que todo mundo fala e vai seguir o que todo mundo fala e não vai ter sua própria opinião. Estar aberto a feedbacks é você abrir o seu coração e a sua mente para determinadas coisas que as pessoas estão percebendo, sentindo e querem te falar. E quando elas te falarem, às vezes não é mudar totalmente a sua atitude. Às vezes é simplesmente fazer uma pequena correção, uma pequena polida no que você está fazendo, que talvez já seja incrível. Mas se você conseguir polir ou conseguir ajustar um pouquinho essa rota, a sua transformação vai ser absurda, vai ser indescritível. Indescritível. Então, essa quinta dica é uma dica muito importante, mas que a maioria das pessoas verdadeiramente não estão abertas a. Então, você entender que você precisa estar aberto a todos os feedbacks. Qualquer informação que a pessoa passe sobre você ou sobre o seu conteúdo, sobre o seu ensinamento, é relevante. Por mais que essa informação ela não tenha nada de extraordinário, mas ela faça você ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro e pensar um pouquinho sobre ela. Só isso já seria transformador. Como você faz para receber o feedback? Pergunta ao aluno. Cria um ambiente para ele dar o feedback. Pode dar um exemplo? Posso sim, Diogo. Então, assim, sim, eu abro o canal de comunicação com o aluno. Esse é o primeiro fator. Você tem que abrir o canal de comunicação com o seu aluno. Enquanto você não abre esse canal, a maioria das pessoas estão acostumadas a simplesmente saber que o outro lado nunca vai falar a verdade. Porque as pessoas não estão acostumadas a dar feedbacks e as pessoas também não estão acostumadas a receber feedbacks. Em geral, quando alguém fala alguma coisa para você sobre o seu trabalho, você já vem com todas as defesas possíveis, porque você não quer ouvir aquele feedback. Você não quer. E às vezes é algo que te cai mais duro mesmo, que te incomoda.
Então, às vezes um aluno meu vem me falar uma coisa e aquilo me incomodou. E me incomoda tanto que, que eu não tenho a habilidade para ouvi-lo. Então, quando ele me falou, em geral, eu já venho me defendendo. Isso acontece com todos nós. Menos ou mais. No meu caso, agora é bem menos. Mas de vez em quando ainda acontece. Então, você tem que abrir esse canal de comunicação. Você tem que se mostrar aberto para o seu aluno. Você tem que construir essa comunicação para que o seu aluno fale. E é uma via de mão dupla. Porque muitas vezes o seu aluno não fala as coisas para você, e isso desculpa a palavra, isso é foda. Eles não falam porque você não abriu o canal de comunicação. Só que também é responsabilidade do aluno, porque o aluno deveria falar as coisas para você. E aí é os dois lados. Então é você não ouvindo, o seu aluno não querendo falar porque você não ouve, e aí não sabe o que veio antes. Só que a comunicação ela não acontece. Então você tem que abrir esse canal, se mostrar dessa forma. Existe todo um formato, tá? Eu dou cursos sobre isso. Existe todo um formato, mas tentando aí passar de uma forma simplória, né, aqui na live, você marca assim uma conversa com esse seu aluno, ele vai saber que você marcou essa conversa com ele. A partir do momento que você marcou essa conversa, você vai começar a levantar aspectos, levantar informações. E quando você levanta essas informações e você vai construindo, vai gerando uma relação com o seu aluno, ele vai se sentindo livre para poder te falar as coisas, inclusive coisas que não sejam tão legais. Ele pode amar a sua aula, ele vai falar sempre que ama a sua aula, mas ele pode falar, cara, hoje você não estava legal, hoje você não agiu legal, isso com a forma como você me falou isso não foi a melhor forma. E aí, quando o seu aluno te fala isso, você tem a maior chance de poder evoluir como professor e evoluir a qualidade do seu trabalho. Agora, se você não tiver aberto a isso, não só. Porque você está perdendo a oportunidade de ouvir das pessoas que travam contato com o seu trabalho onde você poderia melhorar, como você poderia melhorar, como você poderia chegar à excelência. E a gente perde essa oportunidade. Porque aí a gente de novo sobe no pedestal, entra na nossa zona de conforto e aí começa a achismos. Eu acho que é isso, eu preciso melhorar isso. Ou muitas vezes eu nem enxergo que eu preciso melhorar. Eu simplesmente me coloco de uma forma como já sei, já faço bem e ponto. Então muitas pessoas se colocam dessa forma, tá? Então espero que eu tenha respondido, Diogo. Então sim, abra um canal de comunicação, escute o seu aluno. O ambiente pode ser em qualquer ambiente. Se você tem o seu espaço, a sua escola, marca com ele ali. Ah, eu dou aulas online, só dou aulas online. Marca um call com ele e faça. Só não faça por conversa de mensagem. Então tem um formatinho todo, né, que aprende, que se ensina, mas uma conversa natural e sincera entre dois amigos, ou pelo menos entre um cliente e um professor, entre um aluno e um professor, entre o mestre e o discípulo. Abra o canal de comunicação. Antigamente isso não era feito, numa via mais brahmacharya, isso não é feito, é mais imposição. Então, na verdade, abra o caminho, né? Abra essa condição de que a outra pessoa do outro lado ela consiga, ela queira e ela veja valor em passar o que ela está pensando. Tá bom? Então, essas são as 5 dicas que eu dei, breves, rápidas e fáceis de serem utilizadas para que você melhore a sua qualidade.